Um desafio é sempre uma maneira elegante de incluir na comunicação. Muito obrigado, professor Maria Teresa Santos. Dou agora a palavra ao Dr. António Rocha Martins, que vai falar sobre a filosofia e o ensino da filosofia. Não vejo a filosofia diferente de tudo o resto. Eu vejo... O que é que prefere sentar-se um bocadinho mais aqui? Apesar dos margens terem uns coisas importantes, às vezes não é muito confortável. Não vejo a filosofia diferente de tudo o resto. Eu vejo-a mais exigente do que muitas outras coisas. Recolhi estas palavras num seminário que tive com o Padre Cerqueira ontem, chamado esse seminário Hermenêutica do Texto Filosófico. Nos escritos de itinerâncias, 12 desses escritos tratam expressamente o tema da filosofia. O meu texto poderia chamar-se, não sei se ouvem, o meu texto poderia... O meu texto poderia chamar-se O Significado de Prático em Joaquim Cerqueira Gonçalves. Consta de uma brevíssima nota introdutória e depois 3 pontos. O primeiro ponto associa a filosofia e a ação. O segundo ponto associa a filosofia e a hermenêutica. E o último ponto associa a filosofia e o aprender. Se perguntássemos ao Padre Cerqueira o que é a filosofia, eu sei que ele responderia: a filosofia é o agir, é o interpretar e é o aprender. O que eu vou fazer é explicar cada um desses pontos, tentar explicar cada um desses pontos na medida que me deixarem. Perguntando, passo à nota introdutória, perguntando se a teologia é uma ciência especulativa ou uma ciência prática, São Boaventura reflete sobre 3 possíveis respostas, todas dependendo do modo como considerarmos a racionalidade, intelectus noster, em si mesma, in se, em exercício, ad opus, e quanto ao afeto, isto ad affectum. No primeiro caso, a teologia é uma ciência especulativa porque é conhecimento de Deus. No segundo, é uma ciência prática com a finalidade de que nos tornemos bons, ut boni fiemus. A última modalidade é por eles designada ciência sapiencial, ciência sápida, afirmando tratar-se de um conhecimento intermédio entre o especulativo e o prático. No final, tendo ampliado a alternativa do primato do conhecimento entre o teórico e o prático, Boaventura inclina-se para o primato do prático sobre o teórico, porque, ao contrário deste, aquele move o afeto. Importa dizer que neste subtexto há muitos outros, à cabeça de Tomás de Aquino, que tem uma precisão inversa. O intelecto provoca o afeto, como São Boaventura. Estas palavras, logo no primeiro livro da Sintese, logo no início, página 12b. Estas palavras, que pontuam o discurso boaventuriano, remetem para um sentido vivencial do pensamento, concretizado na ideia de que o trabalho do teólogo é mais de explicitação do que de dedução. Apropriando-nos do que diz o eminente teólogo franciscano e 7º sucessor de São Francisco, que foi eleito em 1857, transferimos-las aqui para o tema da filosofia em Joaquim Cerqueira Gonçalves, o qual pensa inspirado igualmente no carisma franciscano. De diversos modos exprimida, ad intra, como orientação no seu magistério, a que tivemos o privilégio de assistir, e ad extra, como proposta de uma outra inteligibilidade, Joaquim Cerqueira Gonçalves caracteriza a filosofia pelos seguintes traços. 1 é o fazer, 2 é a hermenêutica, 3 é o aprender. O denominador comum é a cultura que, como veremos, adjetiva ontologicamente todas as coisas. E passo então ao ponto 1, pelo fazer. Na antítese de perspectivas nominalistas ou mentalistas,
Joaquim Cerqueira Gonçalves desde logo assume um modelo poético, apresentando-nos uma visão prospectiva da filosofia, infiere, centrada na ação do homem, pretendendo libertar a razão dos esquemas redutores de identificá-la com tipos de racionalidade padronizados, abstratos, estratificados, formalizantes. Impõe-se-lhe a necessidade de a filosofia suplantar a tendência moderna para se circunscrever às instâncias antropológicas, nas suas palavras antropocêntricas, antropomórficas, através de uma fundamentação ontológica, fundamentação que é a configuração ontológica para o pensar e para o saber, que encontra na hermenêutica, resultante, esta hermenêutica, da concreção do homem no mundo através dos textos. Interpretando-se a filosofia em termos de movimento, significa que o movimento do fazer introduz no saber filosófico alterações que resultam das características que lhe são inerentes, tais como a contingência e a temporalidade, além das tradicionais necessidade e universalidade. Contrapõe o pensador franciscano o movimento de atração do referendo do mundo é um movimento de regressão marcado pelo anseio da superação do próprio movimento. Um pensar que não extravasa o foro interior do ser humano, desenvolvendo-se, pelo contrário, num movimento de regressão aos imutáveis arquétipos exemplares, é sinal de um afastamento por degradação da origem, alienando, simultaneamente, o homem das construções exteriores. Tal raciocínio, segundo Cerqueira Gonçalves, é ainda hoje responsável por se atribuir à filosofia um enraizamento ético, assimilando-os, ela, neste caso, às ciências humanas. Este posicionamento interpretativo inerente ao caráter poético permite pensar um novo significado, tanto da filosofia como do fazer. Cito: ao associar-se filosofia e fazer, cada um destes termos irá ganhar um sentido novo, imune de oposição e contrastes. O fazer participará da ação global em indestrutível comunhão com todos os outros múltiplos fatores, envolvendo o homem todo e o mundo. Fazer é agir. Não, o fazer não é uma expressão secundária da ação, pelo contrário. Fazer é agir, tal como aquele é constitutivo deste. Fim de citação. Não há filosofia fora do radical eixo da ação do homem. Mas o que é a ação? Perguntar-se-á. Tomada numa máxima formalidade, a ação é uma totalidade orgânica e organizada, gerando, à maneira de um organismo vivo que se desenvolve naturalmente, isto é, à sua semelhança, conteúdos também organizados. Significa um investimento ontológico, radicalizando as exigências desta condição. Configura uma trajetória de sentido, uma gradação na escala ontológica, porque ela não vive da aplicação de sentidos, mas da, cito, constante diligência de descoberta de um sentido novo, cada vez mais exigente, sem o sacrifício de nenhum outro. Fim de citação. Sentido designa, portanto, uma determinação ontológica em função da qual o sentido novo, metáfora viva, como alguém diria, o sentido novo, em função da qual o sentido novo, da metáfora viva, é sempre irredutível ao sentido anterior. Na verdade, nota ainda o filósofo franciscano, toda esta questão é menos de essência do que de existência, pois reside menos na natureza da filosofia do que no modo incorreto de interpretar o exercício desta, bem como na interferência de fatores que lhe são externos. É que uma coisa é o cientista, que vive quase sempre marcado por uma técnica, libertar-se e comportar-se como filósofo. Outra coisa é o filósofo comportar-se como cientista. A atividade filosófica é marcada não pela técnica, mas pela vida, que obriga, entendendo a filosofia como fazer, a um constante esforço de radicalização e conversão, que é também uma integração global da realidade, pelo que globalidade e radicalidade constituem, da parte de outras, como vemos, instâncias a reintroduzir no saber filosófico. Um dos principais e mais relevantes erros que tem acompanhado a filosofia condensa-se no esquema da relação sujeito-objeto. Para o filósofo franciscano, a ação de filosofar, que é iminentemente complexa, foge, por natureza, em visões redutoras e estereotipadas.
Ela denota sempre uma emergência do mundo, num processo de exigência e atração, alargamento e intensificação das possibilidades de ser. Ora, a consequência da posição do esquema sujeito-objeto tem sido quase sempre a mesma: a redução do sujeito ao objeto ou ainda a dissociação e a alternativa, dificultando assim a unidade entre a ação e fazer. Urge, portanto, superar a dualidade sujeito-objeto, tarefa que Cerqueira Gonçalves leva a cabo mediante a estrutura ser no mundo, tipificada pela filosofia contemporânea e que, no momento posterior, lhe possibilitará igualmente a consideração do fazer filosófico na sua dimensão ontológica. Sustenta o pensador franciscano que a filosofia tem de constituir-se como imprescindível exercício inerente à atividade humana, mas, para que tal suceda, há necessidade da referência do homem ao mundo, pois nem o homem é inteiramente sujeito, nem o objeto é apenas objeto da consciência como sujeito. Contudo, também a estrutura ser no mundo, apesar das suas vantagens, tem sido assimilada à instância sujeito-objeto, isto é, interpretada como sintoma da radical finitude humana. De facto, vivendo a filosofia e a epistemologia ocidental em geral, vivendo de uma filosofia de uma irresistível atração da verdade, dizem que esta se encontra alguma vez no lado da finitude, o filósofo, no seu anseio da verdade inatingível, acaba por sublimar a verdade à certeza, conferindo-se uma ilusória transparência racional. Algo semelhante sucede com a infalibilidade teológica, porque o medo de errar leva a assimilar a verdade ao erro, e a verdade torna-se uma instância lógica. O resultado, paradoxalmente, é a intensificação da finitude como um problema filosófico. Mas se interroga Joaquim Cerqueira Gonçalves: para que prolongar um circuito que a nada conduz? Cremos que na resposta reside verdadeiramente a originalidade e fecundidade da sua proposta. Vejamos, sublinhando apenas algumas insistências que pontuam o seu discurso. Antes de mais, não é possível ao homem viver, não é possível ao homem pensar, viver, nem fechado em si mesmo, nem diluído na realidade exterior. Distingue-se ele, de uma coisa e outra, pela sua inserção no mundo, que não coincide nem com o mental, nem com a realidade, moldada por configurações exteriores. Noção decisiva da presente concepção da filosofia é, sem dúvida, a de descentramento. Descentramento do homem na ação e descentramento da ação no mundo. A estrutura do fazer, na sua especificidade, permite abrir sucessivos horizontes, articulando-se agora finitude e infinitude, em termos mais comuns, transcendência e imanência. Transitas de uma interpretação em que a filosofia aparece, sobretudo, como forma particular de universalização da dedução, isto é, definida a partir da sua própria definição, para uma concepção em que a adjetivação é assumida como elemento constituinte, integrador, determinante, englobante. A filosofia deixa então de ser método ou estratégia para se tornar, nas palavras do filósofo franciscano, cito, a ação construtora de sentido, colaborando com a realidade disponível para a desenvolver, segundo as linhas da sua intencionalidade universalizante e diferenciadora. Ao homem filósofo é pedida uma protagonização no seu mais alto expoente. Não basta um mundo, é necessário o mundo. Transitas do artigo indefinido para o artigo definido. Assimila-se a filosofia assim à configuração existencial do ser humano, num processo de pensar em que a heteronomia, isto é, o desenvolvimento da vida, aparece como condição fundamental da própria autonomia, articulando a autonomia e a heteronomia, combinando autonomia e heteronomia, isto é, relativizando homem e cultura em função da ação. A tarefa filosófica inscreve-se nas estruturas fundamentais da cultura. Porquê? Porque a fonte da cultura não é cultural.
onde estão simultaneamente presentes a universalidade, a diferença e a radicalidade. Passo um pouco à frente do texto. Em síntese, calculo que aqui, em síntese, o fazer, mais do que conceito, é atitude, convicção e realização. Descentrando-se por meio da ação e na ação, quanto mais o homem for aprofundando a sua subjetividade, mais impossível lhe será não reconhecer a insuficiência da finitude e o vazio que nela se insinua. O homem traz em si o infinito, que tem de captar para se igualar a si mesmo. Eis o horizonte novo do mundo, que é a expressão de sentido, do sentido do ser. Articula-se este ponto na obra de Joaquim Cerqueira Gonçalves com a questão da linguagem, não de uma forma especializada da linguagem, mas a linguagem natural, que é verdadeiramente a linguagem da filosofia, onde se inscreve e explica a sua enfatizada afirmação, segundo a qual a filosofia é a literatura. Dado que esta questão já foi referida, eu vou passar à frente, só ligando apenas a ideia de que são os conceitos que resultam do discurso que é sempre realizado a partir do fazer, não são, e não o discurso que resulta dos conceitos. Por falar da ideia do futuro, a ideia do tempo, o tempo humano é o tempo filosófico, dado que a filosofia é uma atividade inerente ao ser humano. Neste caso, tal como o homem está orientado para o futuro, compete à filosofia articular o futuro. Portanto, o futuro aparece como a unidade temporal que melhor capta o passado e o presente. Diria futuração. Portanto, a filosofia é o tempo humano, o tempo filosófico é a futuração. Neste sentido, também a importância da história da filosofia para fazer filosofia. Fazer filosofia, cito, é fazer história da filosofia. Passo ao ponto 2. Filosofar é um interpretar. Mas, se a filosofia tem o seu próprio tempo, tal sucede porque a historicidade passa a ser vista como constituinte do próprio ser humano. É precisamente a partir da historicidade, categoria introduzida pela hermenêutica, que Joaquim Cerqueira Gonçalves realiza o itinerário para a ontologia. Segundo ele, ver-se-á mesmo dizer que filosofar é interpretar. O que está em jogo não é apenas o primato do ser, é também e sobretudo o desenvolvimento deste, ou seja, pretende-se apresentar a filosofia como uma atividade na qual se integra o fazer do mundo e neste, o desenvolvimento do ser. Ora, a hermenêutica expande-se nos textos, mais concretamente nas obras, não nas almas, embora pode ser que isto também é possível com relação a certos textos. Ora, os textos manifestam a consistência entre palavras, pensamentos e coisas. E tal como não há uma linguagem especificamente filosófica, a não ser especificamente a linguagem natural, também os textos filosóficos não são diferentes dos demais textos, a não ser pelo exercício da linguagem que os alimenta. Mas a linguagem, antes de ser um sistema de síntese ou uma unidade de conceitos, é a articulação, formando discursos e unidades diferenciadas em constante história e processo de abertura. Rumo sempre ao maior sentido. Ou seja, denomina-se conceito uma acumulação de sentido que se efetiva no discurso, mediante o processo de metaforização constitutivo de toda a linguagem natural e, portanto, inerente à própria filosofia. Este ponto é muito importante salientá-lo. Porquê? Porque é através do processo de metaforização que está um nó de articulação entre o ser e o dizer, numa reciprocidade em que o ser alimenta o dizer. Tal como o homem se descentra no mundo, assim o autor se descentra no texto. E só nele, sendo aí e só aí, que os intérpretes podem surpreendê-lo. Quer isto dizer, em síntese, no ponto 2, que, segundo o pensador franciscano, a filosofia é um trabalho que consiste em textualizar, intertextualizar e contextualizar, ou seja, a filosofia só aflora num processo de leitura que compreende o texto que esta redigirá, onde todos os demais textos serão integrados. Em síntese, uma vez mais, a filosofia é uma leitura e uma urdidura de textos, tarefas realizadas em solo lógico, bela metáfora, de que a hermenêutica contemporânea, de modo especial, capta as complexas determinações e potencialidades. O ponto 3 chama-se filosofar é um aprender.
Se a filosofia não se aprende sem a existência de textos, poder-se-á entender a escola sem a existência da filosofia? Não será a mesma filosofia o expoente máximo de que a escola pode expor para educar? A resposta de Joaquim Cerqueira Gonçalves passa pelo género de escola que tivermos. Será esta uma escola de cidadãos, de candidatos a cientistas e a profissionais do mestre, ou antes uma escola de seres humanos? Praticada ou não na escola, a filosofia aprende-se. Mas aprende-se filosofia fazendo filosofia. Porque aprender a fazer é também aprender o conteúdo deste fazer. Quer-vos dizer que a questão da transmissibilidade fica imediatamente resolvida, que é uma questão muito batida na pedagogia filosófica, entre aspas. O ato de filosofar não se aprende por simpatia ou simples espontaneidade, mas, mobilizando ele todo o ser do homem, traduz uma das suas mais significativas expressões, que é a atividade relacional reflexiva. Fazer filosofia é produzir sentido a partir de outro sentido, exprimir um projeto do mundo elaborado a partir do conhecimento de outros projetos, sendo, portanto, algo objetivo e universalizável. Portanto, uma tal visão da filosofia e do aprender filosofia pressupõe uma particular perspectivação do ensino e da escola. Com efeito, considera Joaquim Cerqueira Gonçalves, ensinar consiste num trabalho reflexivo, na constituição de um si mesmo protagonista do seu próprio pensar, não como retorno solipsista e fecundo, no espelhamento de autossatisfação, repetindo respeitos, mas como processo de transformação disso mesmo, desenvolvendo-o. É por esta razão que ensinar e aprender filosofia podem não ser termos correlativos. Em filosofia, ao contrário de outros saberes, a figura do mestre não é substituível. Mas quem e o que é o mestre? Pergunta-se. Ora, o mestre não pode ser identificado com o docente, pelo menos entendendo este na acepção mais comum, isto é, alguém que transmite e retransmite o modelo de escola quando foi veiculado, o modelo de realidade quando foi veiculado pela própria escola. A filosofia é um fazer, mas não pode identificar-se com a aprendizagem nem com um mundo limitado. Por isso, ela não é psicologia, nem pedagogia, nem ética, revestindo características específicas. Aprende-se fazendo-a, não podendo prescindir-se do conteúdo que lhe é inerente. Pelo que o mestre não transmite a outrem o que aprendeu. O mundo do mestre é sério. Ele transmite um conteúdo sim, mas indicando-o, insinuando-o, apontando a direção dos seus vetores. Dito de outro modo, a verdadeira fonte do ensino em filosofia não é a figura do mestre, mas os textos que organizam a topografia do sentido do mundo. É uma expressão do Padre Cerqueira. Ou seja, tal como a própria filosofia, também o ensino da filosofia não se entende sem a existência de textos. Não é possível aglutinar palavras, pensamentos e coisas senão numa obra. No capítulo sobre a linguagem, lá havia um ponto sobre a importância da obra escrita. Passei por cima dele, foi aqui já uma questão bastante sublinhada em exposições anteriores. Quando que a escola traz vantagens ao estudo da filosofia, não restam dúvidas. Dilo até o facto e a dimensão escolar ser de algum modo contemporânea da própria atividade filosófica. Mas não sendo simétrica a articulação entre ensinar e aprender, a questão que devemos pôr é se a escola, e a escola que temos, insista-se, permite corresponder às exigências do ensino da filosofia. Aprende-se filosofia ou repete simplesmente textos de outros. Desenvolve aqui o pensamento franciscano, um pensamento que pretende demonstrar a connaturalidade da escola e da cultura. O enxerto cultural e o expediente científico e técnico pontuam o seu diagnóstico para dar nome à percepção clara e crítica, que há pouco a professora Maria Luísa falava igualmente, da escola no contexto atual. Este diagnóstico é por nós partilhado. Clausura nas cifras da linguagem científica, unificando, uniformizando, nivelando, sobre a projeção do ensino à aprendizagem e da transmissão à criação, substituição da memória pela imposição, isto é, pela mnemónica, de um mundo que se considera indiscutível, dado o prestígio da racionalidade da ciência. A escola exemplifica hoje
é a metamorfose mais completa do ser humano em nome dos valores da sociedade. Isto é, aprende-se a ser cidadão e iludindo-se a condição fundamental, a condição humana fundamental. E com esta metamorfose outras se operaram. Cito: o cidadão passou a existir em função do lugar que a máquina lhe impõe. O Adão artesão, jardineiro idênico, deu lugar ao novo cidadão na técnica industrial. É o mundo da inteligência, da verdade e do erro, não o mundo da vontade, da liberdade e do pecado. Fim de citação. E, embalada por tal utopia, ela, a escola, nem repara que vai perdendo terreno na sua articulação com a própria ciência. Crise da escola, portanto, é o nome adequado para designar uma tal situação. Além de que, acrescentamos, os recursos dela parecem esgotados, dada a vertigem das reformas que a têm atingido. Seremos hoje capazes de realizar as intencionalidades da escola de ontem? Interroga o pensador franciscano. A sua proposta passa pela dupla contribuição, a greco-romana e cristã, que o tempo fundiu sem dissipar a sua irredutibilidade. Lembre-se que ele chegou mesmo a empenhar-se institucionalmente na elaboração dos programas de filosofia para o ensino secundário, nos quais documenta um tratamento do ensino da filosofia, justamente a partir dos textos. Mas a escola tem sido reduzida a espaço soteriológico e redentor, tornando-se compreensivelmente, neste sentido, lugar privilegiado para atenuar e amolecer resistências. Aprender filosofia pela ação jamais entrará numa tal escola, a não ser como fator de apreensão e perturbação. Mudar a escola, tarefa em glória, significaria reinscrevê-la como modalidade da cultura, a partir da qual todos os saberes se cruzam e entrecruzam, ciência e filosofia incluídas. E termino como comecei, evocando a inspiração bonaventuriana. Pensar corresponde a uma certa complacência no ser. Tal como não se é filósofo em abstrato, o aprender filosofia só será infiere. A filosofia será certamente pensamento, conceptualização, doutrina, mas, sendo-á, por ser, antes, a ação, a realização, produção, que o caráter poético estimula e Joaquim Cerqueira Gonçalves privilegia, entendendo a filosofia essencialmente como um trabalho, quer dos que ensinam, quer dos que aprendem. O intelecto provoca o afeto. Muito obrigado.